Saúde em Pauta. Oferecimento. Clínica Slim, especializada em tratamento capilar, trazendo de volta a sua autoestima. Boa tarde, está no ar mais um Saúde em Pauta. Eu sou a Carol Mendes, estou aqui para trazer para vocês temas atuais que vão ajudar você que está aí em casa assistindo a melhorar o dia a dia. Esse é o intuito, né? Trazer cada vez mais bem-estar e qualidade de vida com Saúde em Pauta. E o tema de hoje é crianças em casa. Tem muita gente passando por isso, né? Recebendo as crianças em casa todos os dias. E aí, o que eu faço com essa rotina? O que eu faço com essas aulas online? Olha, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, pesquisa recente, divulgada em 19 de agosto, dos 88% dos pediatras ouvidos, eles disseram que 75% dos seus pacientes apresentam oscilações de humor. E isso pode causar estresse, e o estresse ele pode ser levado até para a vida adulta. Como lidar com tudo isso? Nessa pandemia, as aulas vão voltar, não vão voltar, e essa ansiedade, toda essa nova realidade. Então, para isso, eu trouxe uma convidada muito especial, que é Neuza Strambeck. Ela que é psicóloga, proprietária da clínica Referência em Saúde e Educação de Santa Bárbara do Oeste. Ela tem 10 anos de experiência em terapia convencional na abordagem psicanalítica e 3 anos de experiência em atendimento de crianças com TEA, que é o transtorno espectro autista. Bem-vinda, Neuza! Boa tarde, Carol! Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? Trazer conhecimento pra gente. Eu que agradeço o convite, Carol. Então vamos lá, como que a gente lida aí com essa situação toda? Você que recebe muita gente aí no seu consultório, né? Lida com isso no dia a dia. Já faz o quê? 5, 6 meses que a gente tá, nessa situação de crianças em casa, né? Como lidar com tudo isso? Carol, primeira coisa, com a verdade, né? Com as crianças, né? A gente tem que sempre tratar com a verdade. Porque a criança, ela é criança em qualquer tempo, com ou sem pandemia, né? E a única coisa que mudou foi essa falta de previsão, né? A previsão que elas tinham, né, do mundo em que elas viviam, isso elas não têm mais hoje com a pandemia. De repente, a escola fecha e a criança não vai mais para a escola. Os pais não vão mais para o trabalho e começam a montar a mesa do escritório em casa, né? E essa falta de previsibilidade, todas essas mudanças, né, gera muita confusão na cabecinha da criança. Então, assim, sempre a verdade, né, numa linguagem que ela entenda, mas a verdade, sempre. Trazendo essa verdade, eu sei porque eu também sou mãe, né, e a gente lida muito com isso. Então, assim, a gente sai por aí, a criança fala, ai, aqui tem bichinho. Aqui tem bichinho, cuidado com esse bichinho. Então, assim, essa verdade, ela pode gerar medo, ela pode gerar uma certa ansiedade nessa criança? Dependendo da forma como os fatos são trazidos, sim, né? Mas explicar a realidade em que nós estamos vivendo, colocar que existe um risco, né, que é real, né, e que precisa tomar algumas medidas preventivas, isso faz toda a diferença. Tá? Porque a gente costuma sentir medo quando a gente se sente desprotegido, né? Quando existe um sentimento aí de proteção, esse medo ele tende a ser amenizado. Ele acaba entrando na rotina, né? Toda essa informação, né? Mas o excesso da informação atrapalha também até nós, né? Que somos pais, né? Os família adultos. Também, né? Até os adultos, né? A gente cria um pânico generalizado, a gente acaba não sabendo como lidar com isso, né? E as aulas, Neuza? Como que a gente faz para manter as crianças nessa nova realidade? Tiveram que se adaptar aí até as aulas online. Como que você tem visto isso no seu consultório? Então, a primeira coisa é trabalhar também essa conscientização das crianças, né? E o senso de responsabilidade, porque houve toda uma mudança das quais elas foram obrigadas a se adaptarem, né? E isso, né, também estimula
as próprias funções adaptativas da criança. E quanto mais conscientização a gente trabalhar com essa criança, mais fácil ela vai aceitar esse contexto novo. Então é importante dizer que, mesmo com todas as mudanças que foram necessárias, né, as aulas precisam continuar. É importante que ela continue estudando, que ela continue tendo contato com a turminha da sala dela, mesmo que dessa forma diferenciada, dessa forma online. Né? Então, todo esse processo de conscientização tem que ser feito com a criança para que ela aceite melhor esse processo de mudança. E continue sendo produtiva, o que é mais importante. Né? E, às vezes, trazer alguns exemplos reais, né, dos próprios modelos que nós temos em casa ajuda muito, né, no sentido de dizer para a criança, olha, o papai e a mamãe também não estão indo para o trabalho, mas estão trabalhando em casa. Você, criança, não vai para a escola, mas você precisa estudar em casa. Entendi, mas é complicado, né? Mas enfim, estabelecer a rotina é complicado, né? É mais cômodo a gente parar e falar assim, socorro, o que eu faço? É mais cômodo a gente reclamar e falar, volta logo realidade. Mas eu creio que essa realidade vai demorar muito para voltar a ser como antes, se voltar, né, Neuza? É que na escola a rotina existe, né? Então lá as coisas funcionam, né? Lá eles têm uma rotina, então funciona de um jeito diferente, né? Mas quando, né, envolve o cenário doméstico, né, com toda a dinâmica que já existia, né, e de repente uma dinâmica nova introduzida, realmente o desafio é grande, muito grande. E estabelecer uma rotina faz toda a diferença no processo, embora seja também um desafio. Esses quadros de rotina que muita gente fala, você acha que ajuda crianças menores? Sim, muito, né? Porque ajuda a criança a prever o ambiente. E isso reduz, assim, drasticamente o grau de ansiedade dessa criança, né? Sabendo o que vai acontecer daqui a pouco, ela consegue se organizar melhor, ela consegue produzir melhor. Então, é super importante, super válido, né? E são acordos, né, que você estabelece com a criança, né? E uma vez que você acorda alguma coisa com uma criança, ela só não vai cumprir se ela não tiver entendido aquele acordo ou se ela esquecer. Mas aí, se ela esquece, o quadro de rotina te ajuda a ir lá e lembrá-la daquele combinado, né? E se ela não entendeu, você também consegue voltar lá e dizer, vamos repetir de novo o que nós combinamos, então fica mais fácil você conduzir a criança num ambiente assim mais amistoso, mais acolhedor, onde ela entende que ela consegue negociar e automaticamente você tem uma criança mais calma dentro de casa. É uma responsabilidade grande aí dos pais, né, Neuza? Olha, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu tenho uma dica especial para você. Há mais de 25 anos no mercado, a Clínica Slim é especializada em tratamento capilar. Está com queda de cabelo, caspa, seborreia ou calvície? Não perca tempo. Entre em contato com a Clínica Slim agora mesmo e faça um teste no seu couro cabeludo. Ligue para 19 3406 6556 ou no WhatsApp 19 98737 3066. Clínica Slim, cuidando da sua autoestima. Estamos de volta com Saúde em Pauta e a nossa entrevistada de hoje é a psicóloga Neuza Strambeck. É ela que tem 10 anos de experiência em terapia convencional na abordagem psicanalítica e 3 anos de experiência com crianças com TEA, crianças autistas. Mas o tema de hoje é crianças em casa. E a minha pergunta para você, Neuza, continuando o que a gente estava conversando, é o seguinte: como os pais podem identificar o que os pais devem observar, algum transtorno, alguma diferença no comportamento das crianças e como agir? É sempre importante, né, o pai observar, né, qualquer mudança de comportamento na criança. De repente uma criança que era muito agitada, de repente a criança já fica uma criança mais ativa, de repente fica uma criança mais retraída, né, alterações do sono, de repente dormia bem e agora está tendo um sono agitado, né, está tendo está apresentando alguma restrição alimentar, não está rejeitando alguns alimentos,
está apresentando alguma dificuldade na escola, coisas que não aconteciam. Então, todo comportamento diferenciado que os pais observarem nas crianças tem que ser olhado mais de perto, tem que dar uma atenção especial, tentar entender o que está acontecendo. Né? Eu sempre digo para os pais, né, é importante criar um ambiente facilitador onde a criança ela possa se expressar, mas não só através de palavras, né, mas através do brincar. Então tem que ter, voltando a falar da rotina, é importante ter um momento do brincar, um momento do sentar junto, inclusive brincar junto, observar essa criança, né, para poder conseguir entender esses recados que às vezes eles começam de maneira muito sutil. E aí, quando os pais percebem, já ganhou uma dimensão um pouco maior. Né? Então, reservar esses momentos, fazer essas observações, se atentar a esses pequenos detalhes, faz toda a diferença na prevenção. Tá? Porque a criança, quando alguma coisa não vai bem, normalmente quando ela está, né, frequentando a escola, em primeiro lugar, onde começa a aparecer sintoma é na escola. Né? Então, num momento feito esse de pandemia, onde a escola é a casa, né, os rendimentos escolares vão dizer muito, o desinteresse da criança pelos conteúdos vão também nos dizer alguma coisa. Então, tem várias situações que nos trazem alguns recadinhos aí. Né? Então, saiu do padrão daquilo que era típico da criança, vale a pena ser investigado. Tá? E a criança ela também tende a emitir respostas emocionais, né, diante de alguma coisa que está acontecendo e ela não está conseguindo expressar. Como irritabilidade, insônia, agressividade. Então, tem uma série de comportamentos aí que a gente consegue olhar e falar, peraí, está acontecendo alguma coisa. Uma criança, de repente, calma, que fica muito nervosa, diante do menor estímulo. Uma criança que antes aceitava mudanças, de repente você percebe um comportamento, uma rigidez mental maior e uma dificuldade para aceitar mudanças. Né? Então, tudo isso vale a pena ser investigado e, na dúvida, buscar ajuda profissional. Vale lembrar, Neuza, que estamos, né, no mês, no Setembro Amarelo, que é de prevenção do suicídio, e a UpTV também está engajada aí nessa causa, né? Então, esse tema, ele tem tudo a ver, né, pra gente saber prevenir também. Eu sei que é um tema pesado, mas é um tema que a gente tem que prevenir. O olhar dos pais tem que ser muito especial e muito atento a isso, né? E quando observar essas oscilações, né, como você está colocando agora pra gente, o que os pais devem fazer? Procurar a ajuda de um profissional? Sim, com certeza. Procurar uma ajuda especializada, né? Porque o profissional, ele tem essa condição, ele tem esse olhar, né? Mas afunilado em cima da situação. Ele consegue fazer uma investigação mais a fundo, né? Para evitar essas outras, uma situação mais grave, porque a gente sabe, né, que o suicídio, ele está presente também na adolescência, principalmente na adolescência e na infância. Então, é um tema muito pertinente e a gente precisa, sim, trabalhar de forma preventiva, né, para poder evitar que essas crianças cheguem a esse ponto. Né? Dá para fazer, dá para trabalhar de forma preventiva e evitar uma situação pior feito essa. O complicado disso tudo, né, a resiliência aí que a gente está tendo que exercitar, né, é que os pais colocam as crianças na escola para socializar, né, para desenvolver habilidades emocionais, para conversar, para interagir, para se frustrar ou não, né, para saber dividir. Então, todas aquelas coisinhas da escola que a criança desenvolve, né, e de repente você isolar essa criança, né, tem que isolar totalmente, ou se for possível, tentar colocar um pouco de convivência, e como os pais podem lidar com esse medo também, né, e não passar para as crianças. Então, Carol, é importante, né, embora nós estamos vivendo um momento sem previsões para muitas coisas, inclusive de retorno às aulas, né, mas é importante pensar positivo, né, e tentar absorver as coisas boas desse processo todo, porque sim, a pandemia tem lá suas coisas boas, né? Então, acho importante não focar tanto nos pontos negativos, nos aspectos negativos da pandemia, tentar focar nos aspectos mais positivos dessa situação toda, né? Do quanto que está sendo essa oportunidade dos pais estarem juntos, mais presente na vida dos filhos. Talvez esse seja o momento, né? A realização é muito importante para o desenvolvimento do ser, também vai gerar os seus impactos.
né, se valer disso, né, de estar próximo da família, de viver esse momento de uma forma mais intensa, porque vai passar. E quando passar, vão voltar para a escola, o papai vai voltar para a empresa, a mamãe para o trabalho, e tudo vai voltar a ser como era antes. E esses momentos não serão, talvez, tão frequentes ou até possíveis, porque a gente sabe também, né, que antes de tudo isso, a queixa, ela era um pouco diferente, né? Era a falta de tempo que os pais tinham para os filhos, né? E agora é o excesso de tempo em que ambos ficam juntos. Então, assim, a gente vive um 880 aí, né? Só que a gente precisa extrair as coisas boas desse 880, né? Porque sempre vai ser assim. É difícil encontrar um ponto de equilíbrio, mas quanto mais próximo disso a gente ficar, menos a gente sofre, tá? Ponto de equilíbrio, acho que é o X da questão. Ai, muito obrigada, viu? Obrigada pelas suas considerações, todo esse conhecimento aí, que eu acho muito importante, né? Tem muita gente buscando isso. Ai, o que eu faço? Para onde eu vou, né? Então, queria saber, Neuza, primeiro agradecer muitíssimo a sua presença aqui no Saúde em Pauta e saber se você quer colocar algum canal seu à disposição para quem tiver mais dúvidas sobre o assunto. Então, eu vou deixar meus contatos aí, para quem quiser tirar alguma dúvida, né? Tá joia, Neuza. Muito obrigada, viu? Mais uma vez, pela sua presença, por tudo, tá? Pelo carinho aí, pela dedicação, né? Por todo o conhecimento. E se você que está assistindo Saúde em Pauta perdeu alguma parte dessa entrevista, pode contar com nossas reprises na quinta e no sábado ao meio-dia e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima! Saúde em Pauta. Oferecimento. Clínica Slim, especializada em tratamento capilar, trazendo de volta a sua autoestima.